This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. A história do Brasil está relacionada com o que acontece fora do país, como protestar contra impostos injustos. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Inconfidência Mineira, também conhecida como a Conjuração Mineira, um movimento conspiracionista de 1789 que tinha como um dos seus objetivos tornar independente a província de Minas Gerais e os seus entornos. O tema que iremos apresentar hoje está dentro de uma série de episódios onde observamos com mais detalhes as revoltas contra o domínio português, sendo essa uma das mais importantes. Um dos nomes mais conhecidos desse processo foi o de Tiradentes, e o seu legado foi para além da sua vida. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que nós precisamos fazer hoje é conhecer melhor a região que aconteceu a revolta, a Inconfidência Mineira. Esse movimento contra a coroa portuguesa aconteceu na província de Minas Gerais, onde hoje é o estado que carrega o mesmo nome. E por que especificamente Minas Gerais? Para respondermos essa questão, é importante fazermos um levantamento dos antecedentes desse fenômeno. Precisamos então saber o que estava acontecendo por lá antes da conspiração estourar. Nesse sentido, é necessário saber que desde o início do século XVIII, muitas revoltas, inclusive algumas de caráter violento, aconteceram nessa região. Havia por lá um ambiente propício ao descontentamento contra Portugal. Essa era uma área bem turbulenta e tinham vários motivos para isso, que iam desde questões de tributação, abastecimento de alimentos e até de ações das autoridades. Podemos falar, por exemplo, da Guerra dos Emboabas, que ocorreu entre 1707 e 1709, que foi um confronto travado por conta de uma descoberta de jazidas de ouro. E um levante um pouco menos conhecido foi a Revolta de Filipe dos Santos, de 1720, que foi uma reação à administração da metrópole portuguesa na província. Também existem outros exemplos de perturbações violentas à ordem pública acontecendo em locais isolados de Minas Gerais, a partir da segunda metade desse mesmo século, como os casos de Curvelo entre 1760 a 63, Mariana em 1769, Sabará em 1775 e mais uma em Curvelo em 76. O que todos esses levantes têm em comum é algum tipo de divergência com as ações praticadas pelas elites locais. A província de Minas Gerais era importante por se tratar da principal fonte de ouro aqui no Brasil. Só que no final do século XVIII, o cenário era diferente. A produção do ouro havia diminuído e, por conta disso, a metrópole portuguesa passou a adotar um conjunto de práticas para intensificar o controle fiscal. Junto com essa questão, em 1785, a coroa proibiu a realização de atividades voltadas à manufatura em toda a colônia, tanto em fábricas como no próprio artesanato. A justificativa era que os colonos, ao realizarem esse tipo de ocupação, estavam desviando os seus esforços daquilo que realmente importava para Portugal,
as atividades agrícolas e da exploração das terras, especialmente para mineração. Essas medidas atingiam diretamente a província das Minas Gerais. Uma região dessa província estava diretamente envolvida com os principais acontecimentos que iriam desembocar na Revolta dos Inconfidentes. Eu tô falando de Vila Rica, onde hoje fica a cidade de Ouro Preto. No início da década de 1710, diante do contexto da colonização, os primeiros agrupamentos que chegaram à região foram reunidos em um só núcleo. E esse núcleo cresceu tanto que acabou sendo elevado à categoria de vila, com o nome de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Albuquerque, em homenagem a Antônio Noronha de Albuquerque, que ocupava o cargo de governador da recém-fundada província de São Paulo e das Minas do Ouro. Em seguida, o nome desse núcleo foi reduzido para simplesmente Vila Rica. O crescimento foi tão grande que em 1723 ela se tornou a capital de Minas Gerais. Para termos uma ideia, na metade do século já era a maior cidade brasileira e o principal centro comercial da América Portuguesa. Por esse motivo, essa cidade se tornou a morada das famílias mais ricas do Brasil colônia. Uma prova dessa riqueza eram as igrejas da região, que eram banhadas em ouro. Apenas com essas informações, podemos compreender de que forma o chamado ciclo do ouro impactou no desenvolvimento econômico de determinadas regiões, muito por conta da alta atratividade que existe nas Minas Gerais e que a diferenciava de outras províncias. Como o Brasil dessa época não era um país independente e estava inteiramente ligado ao Reino de Portugal, todas as suas terras, enquanto colônia, pertenciam ao domínio lusitano. Por conta disso, o rei português autorizava a exploração das riquezas naturais das terras brasileiras a qualquer um dos seus súditos. Por outro lado, o monarca exigia uma parcela para si. E dentre várias dessas parcelas desses impostos, um que ficou bem conhecido foi o quinto. Esse era um imposto cobrado pela coroa portuguesa através das casas de fundição. Beleza, mas o que é uma casa de fundição? Como o ouro é um recurso finito, quanto mais ouro se extrai, menos ouro disponível existe para ser extraído. Como a coroa portuguesa estava preocupada com o contrabando desse recurso, ela criou uma etapa na extração para tornar esse ouro oficial. E é aí que as casas de fundição entram. O ouro encontrado era levado para a casa de fundição. Ele passava por um processo de purificação e era transformado em barras, onde recebia uma identificação oficial do governo. Ao sair dali, as barras eram identificadas como ouro quintado, em referência a 20% pago nos impostos. Todos os mineradores que pagassem corretamente esse imposto recebiam os seus certificados de pagamento. Em contrapartida, aqueles que não tivessem esse documento tinham todo o seu ouro confiscado por estarem em situação irregular. Desde que essas casas de fundição foram instaladas em terras brasileiras, todo o ouro tributado deveria ser transformado em barras, e nenhum súdito do rei poderia sair da província sem ter o ouro devidamente quintado. Além disso, quando as casas iniciaram o seu funcionamento, a metrópole portuguesa determinou que ninguém poderia carregar ouro em pó, que na época era a principal moeda de troca do comércio. Essa medida levou muitos a criticarem o governo português, pois uma parcela considerável da população não tinha ouro suficiente para serem transformados em barras, principalmente os pequenos comerciantes. Por mais que esse descontentamento estivesse crescendo, uma coisa que precisa ficar bem pontuada é que as camadas mais baixas do Brasil nem de perto sentiram os impactos dessa mudança. Logo, eram os moradores de Minas Gerais com certos privilégios que se envolveram em tensões com a coroa portuguesa. E não demorou muito para que esses grupos entrassem em choque direto. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with Tri-Zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport.
Watch the world's biggest tennis stars clash in the California desert at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. How do they get to these shots? Tune in daily for exclusive first ball to last coverage from Indian Wells and witness all of the jaw-dropping action as the game's top men and women square off at one of the greatest events in sports. It's tennis magic you need to see to believe. The BNP Paribas Open, live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app. A primeira casa de fundição de Minas Gerais foi criada em 1717, durante o processo de crescimento econômico de Vila Rica, permitindo ainda a cobrança do quinto no ouro em pó. 2 anos depois, as regras foram alteradas pelo rei Dom João V, e somente o ouro em barra seria aceito e receberia o selo real. Qualquer minerador que fosse identificado com um material proibido e não estivesse se dirigindo para uma casa de fundição seria tratado como um contrabandista e poderia sofrer uma pena de deportação, além de ter os seus bens confiscados. As receitas da metrópole portuguesa aumentaram consideravelmente após as mudanças feitas por Dom João V. Para se ter uma ideia, em 1724, poucos anos após o funcionamento das casas, foram arrecadadas 36 arrobas, e no ano seguinte, 133. A euforia pela exploração das minas de ouro tomava conta da corte lusitana. Mesmo se tratando de um recurso finito, quando a arrecadação de ouro encolhia, o rei imaginava que estava sendo lesado de alguma forma e que os colonos estavam se aproveitando de brechas na lei para benefício próprio. Sempre que a quantia desejada não era atingida, a coroa elaborava novas formas de arrecadação. Uma delas ficou conhecida como capitação e teve o seu início em 1732. Ela determinava que os impostos deveriam ser pagos por cada indivíduo. Esse era o imposto per capita. Quem era dono de pessoas escravizadas também tinham que pagar taxas pela posse dessas pessoas, mas essa cobrança era feita apenas a cada 6 meses. Nesse caso, o valor pago seria de 17 gramas de ouro por escravizado. As casas de fundição, durante essa cobrança, eram desativadas. Os recursos obtidos, apesar de consideráveis, não deixaram a metrópole portuguesa satisfeita, exigindo a criação de outras estratégias de arrecadação. O sistema de casas de fundição, a partir daqui, foi reativado em 1751 pela baixa produção de ouro. As autoridades da província de Minas Gerais determinaram o pagamento anual e fixo de 100 arrobas por ano na tributação do quinto. Caso esse valor não fosse atingido no final do período, a coroa lançava uma outra forma de arrecadação para tentar suprir os prejuízos. Eu tô falando da derrama. A derrama era uma espécie de contribuição coletiva aplicada a todos os moradores de Minas Gerais, sejam eles mineradores ou não. Até 1766, a cota sempre foi atingida. Porém, com o esgotamento das jazidas, os mineiros não conseguiram mais pagar o tributo, que foi se acumulando ano a ano. Todas essas ações da metrópole portuguesa foram enxergadas pelas elites locais de Minas como sendo uma forma de repressão por conta do esgotamento das jazidas de ouro. Quem explica isso melhor é o historiador Antônio Carlos Jucá de Sampaio, ao dizer que, abre aspas, a produção aurífera possibilitou uma grande autonomia para Minas Gerais. Do ponto de vista colonial, o ouro era moeda, mas era também uma mercadoria produzida internamente. E esse seu duplo significado abria enormes possibilidades nas relações mercantis no interior do império. Possibilitava, igualmente, o desenvolvimento das relações mercantis internas. A colonização de novas áreas, até então pouco ou nada integradas ao espaço colonial, significou uma expansão forte das relações entre as diversas regiões coloniais. Fecha aspas. Esse ponto é importante e nos dá uma dimensão maior das crises que vão acontecer a partir de então. Essa imposição de Portugal fez crescer o descontentamento dos colonos, que passaram a se reunir para conspirar contra o domínio colonial estabelecido. Uma certa elite começou a planejar de forma secreta a libertação política de Minas Gerais de Portugal e o estabelecimento de uma região independente.
Essas pessoas tinham como fundamento as bases iluministas da França e a independência dos Estados Unidos em 1776, que implementou um sistema de governo republicano que serviu como exemplo para boa parte das elites sul-americanas. Por conta disso, não havia nenhuma intenção em abolir a escravidão no país, diferentemente do que aconteceu no Haiti, por exemplo, uma vez que boa parte dos conspiradores aqui no Brasil eram senhores de escravos. Esse movimento de tornar as Minas Gerais independentes ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Antes de eu continuar, eu acho que eu preciso fazer uma explicação aqui. O termo correto é Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Inconfidência foi um termo adotado ainda no século XVIII pela coroa portuguesa para desqualificar aqueles que se revoltaram contra o seu domínio. Nesse caso, o seu significado está diretamente relacionado com a deslealdade ao rei. Logo, o inconfidente tem o mesmo sentido que traidor, pois trata daquele que não tem mais confiança na figura real. Por outro lado, a utilização da palavra conjuração para descrever o mesmo movimento é mais recente e tem sido mais adotada na historiografia contemporânea. Segundo os defensores de conjuração, a palavra se aproxima mais das verdadeiras intenções daqueles que participaram da revolta. Conjurar, nesse sentido, vem de jurar para um fim comum, ou seja, uma ação planejada e jurada em conjunto para alcançar um objetivo político específico. Fora que a palavra conjuração também carrega uma carga menos pejorativa do que inconfidência, e nesse caso seria mais adequada e neutra, pois não implica automaticamente traição, e sim um movimento de resistência contra uma autoridade percebida como opressora. Além disso, ao adotar o termo conjuração, se reconhece a legitimidade do desejo por liberdade e autonomia política dos rebeldes, os colocando dentro de um movimento mais amplo de resistência e transformação social na época, e como agentes sociais da própria história. Se eu usar os dois termos, saibam que é apenas para ser mais didático, beleza? Mas, independentemente da palavra que a gente use, não é comum encontrarmos referências a esse movimento como sendo uma tentativa de libertação de toda a colônia brasileira. E o principal motivo disso é que, na Conjuração Mineira, ainda não existia um sentimento de identidade nacional consolidada. Os vínculos de pressentimento eram muito mais relacionados a cada região da colônia. Portanto, o movimento considerava apenas a independência da província de Minas Gerais, e para isso, os conspiradores estavam dispostos a ir até as últimas consequências para se libertarem de Portugal. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como foi esse motim e como alguns nomes envolvidos nele entraram para a história do Brasil de maneira definitiva. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Tiradentes, conspiração, segredo, república e X9. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou um livro. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre a história do mundo comigo por mais de meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Lesa majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do rei, ou seu real estado, que é tão grave e abominável crime, e que os antigos sabedores tanto estranharam, que o comparavam à lepra, porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder curar, e empedece ainda aos descendentes de quem a tem, e aos que eles conversam, pelo que é apartado da comunicação da gente. Assim, o erro de traição condena o que a comete, e impece e infama os que de sua linha descendem, posto que não tenham culpa. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho de um código de leis do século XVII que foi usado para julgar os traidores da coroa em Minas Gerais.
Para conhecer de fato o que foi a Inconfidência Mineira, precisamos olhar para alguns nomes e as suas relações políticas. Alguns conspiradores mineiros tinham conexões internacionais e tentaram o apoio de Thomas Jefferson, aquele que futuramente seria o presidente dos Estados Unidos e que, na época, era o embaixador dos Estados Unidos na França. O encontro com o diplomata ficou conhecido como Missão Vendek, justamente porque foi intermediado por meio de uma carta assinada com o pseudônimo de Vendek, que era, na realidade, José Joaquim Maia e Barbalho, estudante da Universidade de Montpellier. Jefferson respondeu à correspondência dizendo ao jovem que não tinha autoridade para assumir um compromisso oficial, mas que uma revolução vitoriosa no Brasil, disse ele, abre aspas, não seria desinteressante para os Estados Unidos. Fecha aspas. Segundo o relato de Barbosa Lage, um outro envolvido com a conjuração, Maia e Barbalho teria ficado decepcionado com a atitude do futuro presidente dos Estados Unidos de não oferecer apoio logístico ao projeto separatista da província de Minas. Entre os conspiradores se destacavam nomes como os dos comerciantes João Rodrigues de Macedo e Domingos de Abreu Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa, Carlos Correia de Toledo e Melo, o cônego Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alverenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e o seu filho com exatamente o mesmo nome, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido popularmente como Tiradentes, por ter exercido o trabalho de dentista amador. As reuniões secretas desse movimento eram feitas em diferentes locais, acontecendo inclusive em ambiente doméstico, como nas casas de Cláudio Manuel da Costa e de Tomás Antônio Gonzaga. Os conspiradores discutiam formas de implementar a nova república e como chegariam a esse objetivo. Foi nesse contexto que a bandeira da nova república foi concebida, um pavilhão branco com um triângulo e a inscrição em latim Libertas Caesera Tamen, que significa liberdade ainda que tardia. Em 1788, Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro, mais conhecido como Visconde de Barbacena, foi escolhido pela coroa portuguesa como o novo governador da província de Minas Gerais. Um dos seus principais objetivos era o de enviar para Portugal as 100 arrobas de ouro decretadas pela corte. Caso isso não ocorresse, e de fato não aconteceu, o governante deveria aplicar a taxa da derrama aos mineiros. O anúncio da cobrança da derrama estava previsto para fevereiro de 1789. E a partir daí, os conspiradores decidiram que a revolta contra o domínio colonial deveria acontecer no dia em que a derrama fosse decretada, na esperança de obter o apoio da população descontente e de tropas rebeldes, visando assim a vitória do movimento. Apesar de parecer promissor, o movimento foi desmobilizado em 1789, por conta da traição de Joaquim Silvério dos Reis, um militar português residente no Brasil que tinha dívidas com a metrópole lusitana e buscava obter o perdão delas ao entregar os inconfidentes mineiros. Silvério dos Reis, além de coronel-comandante do Regimento de Cavalaria Auxiliar de Borda do Campo, fazia parte da elite econômica de Minas Gerais, sendo proprietários de fazendas e de minas de ouro da região. A delação foi feita em uma carta escrita no dia 11 de abril de 1789 e foi entregue ao governador de Minas, Visconde de Barbacena. Nesse documento, Silvério dos Reis dizia que, no núcleo urbano de Vila Rica, havia um movimento que se organizava para proclamar a República e acabar com a dominação colonial de Portugal. Além de solicitar que as suas dívidas fossem perdoadas, o autor da carta cobrou benefícios e privilégios da coroa portuguesa, como mansão, pensão vitalícia e títulos reais. No final das contas, não sabemos se os pedidos foram aceitos, mas o que de fato conhecemos é que o próprio Silvério dos Reis sofreu diversas tentativas de assassinato por conta de sua fama de traidor,
o que fez com que ele fugisse para Lisboa, a capital de Portugal, e só retornasse ao Brasil 19 anos após a conjuração ter sido desmanchada. Em junho de 1789, com a denúncia em mãos, Visconde de Barbacena mandou abrir junto à coroa portuguesa um processo judicial para apurar a existência de crime de traição, conforme dizia a legislação vigente na época. No decorrer do processo, foi produzida uma série de documentações chamadas de Auto de Devassa, onde podemos encontrar as várias partes da ação judicial. Os suspeitos de participar da mobilização foram acusados de crime de lesa majestade, consumado em inconfidência, isso é, a falta de fidelidade ao rei de Portugal, de acordo com as ordenações filipinas, o código jurídico da época que eu li no início do bloco. Os líderes da conjuração foram presos e enviados para o Rio de Janeiro. Um dos conspiradores mais importantes do movimento, o advogado Cláudio Manuel da Costa, morreu ainda em Vila Rica, na prisão da Casa dos Contos. Muitos acreditam que ele foi morto a mando do próprio Visconde de Barbacena. Durante os interrogatórios feitos pelas autoridades judiciais, todos os investigados negaram o envolvimento com a Inconfidência, com exceção de um, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que reconheceu abertamente a sua participação no movimento. Curiosamente, ele era o inconfidente com a mais baixa posição social dentre os participantes. Ele era o menos rico e com a menor patente militar dentre eles. 3 anos após as investigações, no dia 18 de abril de 1792, 12 dos inconfidentes foram sentenciados à morte e outros ao exílio em outro país. Porém, no dia seguinte, a rainha Maria I de Portugal, conhecida por muitos como a Piedosa e por outros como a Louca, decidiu reverter a pena dos condenados, alterando essa condenação. A única decisão que não foi alterada foi a de Tiradentes, que foi o único inconfidente que deveria definitivamente pagar com a própria vida, sendo sentenciado à morte por enforcamento. Apesar de Tiradentes ser o único punido com a própria vida, a ideia era que todos os outros participantes fossem penalizados de alguma forma. Nesse sentido, as penas de morte dos outros 11 inconfidentes anteriormente condenados foram reduzidas para o exílio em outro país, sendo que, em alguns desses casos, o afastamento de terras brasileiras era permanente. O destino dessas pessoas eram as colônias portuguesas no continente africano, sendo que, pouco tempo depois de terem chegado à África, 3 membros da conjuração morreram de forma misteriosa. Foram eles o contratador Domingos de Abreu Vieira, o poeta Alvarenga Peixoto e o médico Domingos Vidal Barbosa Lage. Já os religiosos julgados no processo foram enviados para conventos em Portugal. Além disso, dentre os demais conjuradores, ainda existem os casos que foram absolvidos ao final do julgamento, e outros que seguiram as suas vidas normalmente após os ânimos se acalmarem em Vila Rica. No dia 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, teve a sua sentença executada e foi morto por enforcamento aos olhos de todos aqueles que foram ao terreno do Campo da Lampadosa, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, nesse mesmo ambiente, existe uma praça que carrega o nome do Mártir da Inconfidência, título que Tiradentes recebeu posteriormente. Logo após ter sido morto, o seu corpo foi levado para ser esquartejado. Em seguida, o tronco do seu corpo foi entregue à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro para ser enterrado como se fosse um morador de rua. Já a cabeça e as demais partes do seu corpo foram salgados para que não estragassem rapidamente e enviados de volta para a província de Minas Gerais para serem pregados em pontos de uma das entradas reais por onde Tiradentes atuava. A cabeça foi exposta em um poste que ficava em frente à sede do governo mineiro, em Vila Rica, na praça principal da atual cidade de Ouro Preto. A punição era exemplar, com o objetivo de reprimir qualquer outra tentativa de desafiar o poder da metrópole. A Inconfidência Mineira se tornou um símbolo máximo de resistência para os mineiros, e o seu legado permanece bem presente até os dias atuais.
É comparável em importância à Revolução Farroupilha para os gaúchos, a Conjuração Baiana para os baianos, a Revolução Constitucionalista de 1932 para os paulistas, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824 para os pernambucanos. Por muitos anos, a imagem de Tiradentes ainda permaneceu esquecida e só acabou sendo recuperado após o fim da monarquia no Brasil. Muitos especialistas interpretam isso como uma tentativa dos defensores da República de criarem heróis nacionais e estabelecerem figuras históricas que pudessem ser enaltecidas e transformadas em símbolos da causa republicana. Com a proclamação do novo regime político em 1889, a Proclamação da República, Tiradentes foi exaltado pelos novos representantes da nação como mártir da independência do Brasil e precursor da República no país, por ter desafiado o poder colonial dominante dos portugueses e por ter sido o único condenado à morte. É importante destacar que a transformação da imagem de Tiradentes de um homem rebelde para um herói que se recusou a aceitar as ações impostas pela coroa portuguesa foi acompanhada por iniciativas que o retratavam de uma maneira bem parecida com Jesus Cristo. Alguns artistas brasileiros incorporaram essas características em suas obras. Um dos trabalhos artísticos mais conhecidos sobre a morte de Tiradentes é a obra de Pedro Américo, criada em 1893 e originalmente nomeada como Tiradentes Supliciado, mas que ficou conhecida como Tiradentes Esquartejado. É bem provável que essa obra esteja em alguns dos seus livros escolares, pois ela se tornou bem famosa por fazer essa alegoria religiosa em torno da figura de Tiradentes e, de certa forma, da Inconfidência Mineira como um todo. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama História do Brasil, o segundo se chama Iluminismo, e o terceiro se chama A Proclamação da República. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Inconfidência Mineira, estamos falando de um movimento de crítica e revolta à coroa portuguesa. Após a descoberta do ouro, Minas Gerais se tornou um dos lugares mais importantes da colônia brasileira, justamente por fornecer uma quantidade muito grande de lucros para Portugal. Como o ouro se trata de um recurso finito, à medida que a extração ia diminuindo, a coroa aumentava a fiscalização contra os mineiros, para evitar contrabando e desvios. Já no ponto de vista dos brasileiros, isso era entendido como um abuso e uma intromissão nos negócios locais. Um grupo organizou uma revolta com um foco em implementar uma república em Minas, mas foram denunciados e condenados. Desses, apenas Tiradentes de fato pagou com a sua vida, e quase 100 anos depois da sua morte, foi alçado ao posto de herói nacional, quando a República Brasileira foi criada. Isso nos mostra que, em termos políticos, os heróis praticamente sempre são construídos, e essas trajetórias são usadas para legitimar golpes, como aconteceu em 1937 e em 1964. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda.
Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @ProfVitorSoares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!